isso aí, galera. Como é que vocês foram na prova? Eu espero que tenham ido muito bem. Parabéns aí pelo certame, mas amanhã tem coisa nova. Então, vamos resolver rapidinho aqui com vocês. Eu estou muito feliz que na véspera da prova gravei um vídeo aqui para o nosso YouTube, onde eu fiz uma revisão de prova, 2 horas de revisão. Eu matei 20 das 30 questões de legislação, 66% da prova. Eu falei que ia cair contribuinte arretado, não falei? Falei que ia cair dentro da antecipação tributária, do pagamento antecipado. Falei que ia cair de pau para não contribuinte. Falei que ia cair boas questões de PVA e TCD. Falei em tudo que foi cair na prova. A gente só foi olhando assim, meu Deus do céu. Até os detalhes, assim, quer dizer, a prova foi muito legal, eu creio, né? Poucas dúvidas você deve ter aí nessa prova, mas o mais interessante é que você, a princípio, conseguiu se fazer uma boa prova, né? Então eu vou trazer aqui um gabarito extraoficial. Eu sei que você está aí tentando corrigir, né? E aí eu vou pegar aqui as informações aqui da prova. Não vai dar para não vai dar aqui para projetar aqui a questão, mas eu vou ler para você, tá? Questão, por exemplo, 101, mas eu já vou deixar aqui o gabarito da questão aqui na telinha para você, tá bom? Então tá lá. Questão 101 é a questão do IPVA. Vou ler aqui para você. A questão fala o seguinte, ó, considerando as disposições do Código Tributário do Estado de Alagoas, julgue os itens a seguir a respeito do... perdão, questão 101 não é do IPVA não, do ITCD. Tá bom? E aí ele usou o Código Tributário do Estado de Alagoas a 5.077/89. Julgue os itens a seguir a respeito do ITCMD. 101. Legados de peças e de obras de arte, que são doações, né, feitas via causa-morte, a museus e instituições de fins culturais situados no estado de Alagoas, são isentos do imposto. Então, veja que isso está previsto na própria lei. As doações legadas de peças e obras de arte, né, a museus e instituições de fins culturais situados no estado são isentos do imposto. Artigo 166. Então, esse item a questão 101 está certa. 102. Na sucessão por motivo de falecimento, a desistência do quinhão não implica a imposição da obrigação tributária aos beneficiários. Então, a desistência de quinhão, veja, existe renúncia, existe desistência com 2 tipos. Uma em favor do monte, que essa realmente, né, não vai implicar a imposição de obrigação tributária aos beneficiários, né? Outro em favor do terceiro. Quer dizer, o fato de haver uma desistência do quinhão não necessariamente, não implica imposição da obrigação tributária aos beneficiários. Aqui caberia a gente conversar um pouquinho, né, olhando para você. Quando ele fala assim, é muito complicado, eu sei, para você que é aluno, né, a questão de prova, assim, né, a respeito da literalidade da situação e, às vezes, alguma possível exceção naquela frase. Porque o certo e errado, que anula o certo, é justamente ter alguma hipótese que pudesse ser errado. Quer dizer, se houvesse a desistência em favor de um terceiro, implicaria, né, 2 fatos tiradores, quer dizer, o recebimento da herança e depois a desistência em favor do terceiro. Mas não foi isso que ele deixou ali informado. Ele simplesmente falou, se você desistir da herança, a princípio não há como ocorrer uma transmissão, e se não há transmissão, não tem fato tirador do tributo. Tá bom? Então, a gente considerou aqui esse gabarito como certo. Tá? Até no comentário ali, a gente falou que existem esses 2 tipos de desistências ou renúncias. Tá bom? Vamos lá para outra situação. 103. O doador é solidariamente responsável pelo imposto devido pelo donatário inadimplente. É o que está previsto também no Código Tributário Estadual, artigo 174, inciso número 5. Coloque aí, certo. São solidariamente responsáveis pela regularidade do recolhimento do imposto, o doador pelo imposto devido pelo donatário inadimplente. Então, as 3 primeiras, né, a gente considerou certo aqui. 104. Considerando o disposto na lei, agora a lei do ICMS é 5.900/96 e na lei do nosso IPVA 6.554/2004 do Estado de Alagoas, julgue os itens a que se seguem a respeito do ICMS e do IPVA. Questão 104. No caso de mercadorias provenientes de outra unidade da Federação destinadas a integrar o ativo permanente de pessoa jurídica domiciliada em Alagoas, o fato tirador do ICMS ocorre no momento da saída da mercadoria do estabelecimento de origem. Estamos falando aqui de operações interestaduais, onde a mercadoria está entrando no destinatário, contribuinte do imposto, para o seu ativo permanente. E ele diz que o fato tirador é na saída do estabelecimento de origem? Não. O artigo 2º, inciso 5, fala que é na entrada do estabelecimento do contribuinte, né? Então, aqui seria integrar de pessoas jurídicas em Alagoas,
o faturador de ICMS ocorre no momento da entrada, na saída da mercadoria do estabelecimento de origem. Aqui na idade, considera-se faturador quando para entregar no ativo permanente, seria na entrada do estabelecimento do contribuinte. Então, aqui, a 104 aqui a gente considerou ela com o gabarito errado aqui, né? 105. São isentos do IPVA. Então, vamos lá, vamos voltar lá, vamos ver se você está vendo aquilo que eu estou vendo, só para a gente não perder aqui o foco. Isso, estamos vendo aqui tudo certinho. 105. São isentos do IPVA os veículos automotores fabricados para uso exclusivo da atividade agrícola. Tá certo, olha lá. Artigo 6º, inciso 2 da lei do IPVA. São isentos do IPVA veículos automotores fabricados para uso exclusivo na atividade agrícola ou florestal. Nós chegamos a citar que sempre cai uma questãozinha de isenção do IPVA na prova. 106. No caso do ICMS cobrado sobre o fornecimento de refeições e bares, não é cabível a dedução do ICMS recolhido por substituição tributária das mercadorias adquiridas e utilizadas no preparo de refeições. Então, lá no artigo, questão 106, né? Então, ele está falando, ó, em se tratando, né, no caso do ICMS cobrado sobre fornecimento de refeições, não é cabível essa dedução. Realmente, essa dedução do ICMS sobre aquilo que foi, a princípio, pago já a substituição tributária, não é cabível, não há previsão. Apesar do artigo 4º ainda confirmar isso, ele fala assim, você não tem a dedução, mas você pode recuperar o ICMS que foi recolhido por substituição tributária. Então, você paga ele novamente e você pode recuperá-lo. Lei 5.900/96, artigo 4º, inciso número 2. Então, a 106 a gente considera como certa. 107. Em se tratando de veículo de propriedade de empresa de arrendamento mercantil, como regra, o IPVA será devido no domicílio ou na residência do arrendatário. Esta é a regra prevista no artigo 3º, parágrafo 6º da lei. Então, 107 considera como certo. Ó, em se tratando de veículo de propriedade de empresa de arrendamento mercantil, leasing, o imposto será devido no local do domicílio ou residência do arrendatário. A gente falou isso até naquele aulão de véspera aí com vocês. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Questão seguinte, vamos para 108. No caso de não recolhimento do IPVA no vencimento, a denúncia espontânea pelo não recolhimento do IPVA no vencimento da denúncia espontânea pelo contribuinte exclui a multa por infração relativa à obrigação tributária e os acréscimos moratórios, mas os juros continuam sendo devidos. Errado, né? Errado. Lei 6.555/2004, está errado. Artigo 41. Artigo 41, Lei 6.555/2004, artigo número 41. Beleza? O que mais a gente tem aqui, ó? Continuando. Veja lá. A gente tem aqui, ó, né? Outra questão aqui para você ver. Bom, continuando. Questão número 109. Né? Questão 109. Perdão, 108. No caso do não recolhimento do IPVA. Então tá lá, artigo 41. Ó, denúncia espontânea exclui a aplicação da multa por infração relativa à obrigação tributária a que corresponda a falta confessada, desde que acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto de acréscimos moratórios. Então, errada, de acordo com a lei do IPVA, artigo 41. 109. Valor dos descontos concedidos sob condição integra a base de cálculo do ICMS. Corretíssimo. Integra a base de cálculo do imposto, artigo 7º da lei do ICMS. O valor correspondente a seguro, juro e qualquer importância paga, recebida ou debitada, bem como descontos concedidos sob condição. Tá certo? Então, guarda essa informação aqui, ó. Né? A 108. Bom, a 109. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá para 110. Então, vamos para 110. Considerando a legislação do Estado de Alagoas, julgue se quiser seguir. No caso do processo administrativo tributário decorrente de auto-infração submetido ao procedimento especial, o recurso cabível contra as decisões contrárias ao sujeito passivo é o pedido de revisão, qual deve ser dirigido ao titular da coordenadoria de julgamento. Questão, então, 110. Está lá, ó. O artigo 36 da Lei do PAT, aos processos administrativos tributários decorrentes de auto-infração, aplicar-se-ão os seguintes procedimentos, tanto o ordinário quanto o especial. E o valor de 400 UPFAL é o limite. Aí ele fala das decisões contrárias. No caso do procedimento especial, cabe como o único recurso o pedido de revisão dirigido ao titular da coordenadoria de julgamento. Então, a 110 está correta. Tá certo? 110, correta. Tá bom? 111.
111. No processo administrativo tributário, caso a petição seja considerada inepta, ela será arquivada, não sendo cabível a impugnação dessa decisão. Neste caso, faculta seu contribuinte a impossibilidade de reapresentar a petição para a supressão de vício. Então, no caso do processo administrativo tributário, caso a petição seja inepta. Então, ó, cuidado, o artigo 5º lá da lei do nosso PAT fala que quando a petição for inepta, parágrafo 2º, é assegurado o direito de impugnar o indeferimento por inépcia. Tá vendo ali? Então, a questão 111 está errada. Questão número 112. No caso de operação de venda de combustível líquido originado em Alagoas, é destinada a outra unidade da federação, quando sua destinação for de uso na industrialização, o recolhimento do ICMS será feito no estado de origem. Então, olha só que interessante, né? Quer dizer, 112. Né? O imposto incide também na entrada nesse estado decorrente de operação interestadual de energia elétrica e petróleo, quando não for destinado à comercialização ou à industrialização. Quando não destinado à comercialização e industrialização, é aqui na nossa entrada. Agora, quando ele está falando que é vindo do outro estado, mas para uso na industrialização, né, o recolhimento do ICMS será feito no estado de origem. Vindo para o nosso estado para ser usado na industrialização. Quer dizer, se for destinado à comercialização ou à industrialização, a gente diz que, a princípio, não tem fato gerador, né? O fato gerador só vai se dar depois, né? Porque a entrada no nosso estado só vai ser tributada quando for para consumo final, né? A entrada no nosso estado. Então, essa situação aqui, caberia a gente verificar, né? Nesse caso aqui da questão 112, se haveria aqui a hipótese de uma substituição tributária, né? Então, no caso da operação de venda de combustível líquido originado em Alagoas e destinada a outra unidade da federação, quando sua destinação fora de uso na industrialização, o recolhimento do ICMS será feito no estado de origem. Tá certo? Né? Então, essa é a situação. Tá. Beleza? Então, essa é a situação propriamente dita. Tá bom? Fazendo ao vivo aqui com vocês, né? E a gente tem bastante informação aqui para passar. Então, aqui na idade, essa questão aqui 112, né? A leitura dela aqui não está... Assim, você vende de forma interestadual para alguém que vai industrializar lá no final, a saída interestadual, ela é amparada por imunidade no nosso estado, e a entrada no estado de consumo é, a princípio, tributada pelo outro imposto. Tá certo? A entrada no estado de consumo é, a princípio, tributada pelo outro imposto. Então, é uma situação aqui que a gente vê que é relacionada ao nosso tributo. Tá bom? Então, guarda essa informação aí para a prova. O que mais? Aí ele fala o seguinte, ó. Né, a gente está trazendo essa informação. Agora, item seguinte, né? Estamos fazendo aqui para você, né, de acordo com cada item. Questão 113. 112, 113. Não haverá incidência de ICMS sobre a entrada interestadual de mercadoria destinada a contribuinte do imposto no estado de Alagoas, se o bem for integralmente destinado a consumo no estabelecimento desse contribuinte. Então, artigo 113, errada. Né? Se for para destinado ao consumo, né, a entrada no nosso estado vai ter incidência do tributo. Questão 114. Os procedimentos administrativos tributários referentes ao auto de infração podem seguir o procedimento ordinário ou o procedimento especial, sendo a diferença entre os procedimentos estabelecida pelo valor do crédito exigido. 114, certo. Artigo 36 da Lei do Processo Administrativo Tributário. 115. No procedimento administrativo tributário, a consulta eficaz suspende o prazo de recolhimento dos tributos não vencidos à data em que for apresentada, mas não suspende o prazo para recolhimento do tributo derretido por substituição tributária. Correto. Artigo 58 fala sobre isso, da lei do PAT, né? Então, é exatamente o artigo 158. Bom, FECOEP, questões 116, 17, 18 e 19. De acordo com a Lei Estadual 6558/2004, o Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza tem como fonte de recursos. Questão 116. Parcela da arrecadação de ICMS sobre a venda de ouro como ativo financeiro. Falso e não prevista na lei. Errado.
117. Parcela da arrecadação do semestre sobre a venda de combustíveis derivados de petróleo. Errado. Artigo 2º só fala da gasolina, não fala de derivados de petróleo em geral. 118. Parcela da arrecadação sobre venda de cigarros. Certo. 119. Parcela de arrecadação sobre venda de joias. Certo também. Questão número 120. A Lei 6474/2004 fala do pagamento antecipado de semestre relativo à diferença entre a alíquota interna e interestadual quando a entrada interestadual de mercadorias no estado de Alagoas. Com relação a essa exigência, julgue os itens que se seguem. Então vamos lá para a questão 120. Questão 120, então ele fala assim, ó, no caso da entrada interestadual de mercadorias no estado de Alagoas, o valor do imposto está sendo antecipado. Será calculado aplicando-se sobre o valor da operação, constante da respectiva nota fiscal de aquisição, o percentual repelente à diferença entre as alíquotas de semestre concedentes a operações internas do estado de Alagoas e a alíquota de semestre relativa às operações interestaduais de aquisição. Questão 120, certo, artigo 2º da Lei 6474. Questão 121, essa exigência aplica-se mesmo quando a entrada da mercadoria for simbólica. Certo, artigo 1º, parágrafo 1º da lei. 122. Essa exigência aplica-se a contribuintes do ICMS, não se impondo, portanto, as entradas destinadas aos consumidores finais das mercadorias. Certo, artigo 1º da lei. Tá certo? 123. Tal exigência de pagamento antecipado importa no recolhimento por ocasião da passagem da mercadoria pela primeira repartição fazendária da entrada do estado de Alagoas. Errado, porque isso é exceção. A regra geral, 20º dia do mês seguinte à entrada da mercadoria no estado. No artigo 3º, parágrafo 1º, você vai ver a exceção. Tá bom? Então, guarda aí, tome cuidado com essa questãozinha também. Sobre o DIFAL, caiu questão na prova, falei para vocês que ia cair, né? O DIFAL para não contribuintes. Então, ele fez uma questão interessante, que ele fez o DIFAL para o contribuinte e para o não contribuinte. Um contribuinte de semestre no estado de Alagoas vendeu uma mercadoria a um consumidor final domiciliado e localizado no estado de Sergipe. E vendeu também o mesmo tipo de mercadoria a consumidor domiciliado e localizado no próprio estado de Alagoas. Ambos os consumidores finais não são contribuintes de ICMS. Considerando essa situação hipotética, os itens que se seguem à luz da Lei 7734/2015. No caso de venda ao consumidor no estado de Alagoas, não havendo recolhimento prévio do imposto, o ICMS será cobrado do remetente da mercadoria. Certo? Né? Questão 124, perdão. Certo, a Lei 5.900/96. No caso que se refere à venda ao consumidor no estado de Sergipe, será cobrada a alíquota interna a incidir na operação. Errado, a alíquota para o DIFAL é sempre a alíquota interestadual, inclusive para a venda para o outro estado. Né? No caso aqui, na venda para o não contribuinte, no outro estado. 126. No caso de venda ao consumidor do estado de Sergipe, caberá à unidade federal de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Certo, é para o estado de destino, estado de consumo, artigo 2º dessa lei. 127. No que se refere à venda ao consumidor do estado de Alagoas, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual é do remetente da mercadoria. Errado, é para o destinatário, segundo que ele vai fazer, inclusive, o lançamento no próprio RAIPNS. Para fechar a prova com chave de ouro para você, questão que fala do contribuinte arretado, ele fala lá, ó, Lei 8.085, falei para vocês que ia cair na prova de novo, caiu de novo, galera. O referido programa prevê a autorização para que seja efetuada a restituição do ICMS com procedimentos simplificados. Esse benefício existe, está lá no artigo 2º, inciso 2, a linha A da nossa Lei 8.085. Então, certo. 129. O principal objetivo do referido programa é ofertar benefícios aos contribuintes que sempre se mantiverem adimplentes com suas obrigações tributárias. Errado. Não é você estar sempre, mas você estar o melhor possível. É estimular o contribuinte à regularidade. Errado. 130. Entre as premissas desse programa se inclui a diminuição do tempo gasto pelos contribuintes no cumprimento das obrigações tributárias. Certo? Artigo 3º, inciso número 1 da lei. Galera, é simples assim. A gente trouxe aqui de uma forma rápida, bem rápida, porque eu sei que amanhã você tem muita coisa para ver. E aí é o seguinte, como a gente falou para vocês, do jeitão que veio a prova passada, vai cair contribuinte arretado, vai cair DIFAL para não contribuinte. Vai cair amanhã, galera. Cuidado com esse DIFAL amanhã na prova discursiva. Já caiu aqui, pode cair na discursiva amanhã. Pode cair sobre opção tributária. Caiu o pagamento antecipado de novo. Caiu questões de PVA e de TCD. Respondendo por 20 das 30 questões, né? Tudo que a gente viu no aulão passado. Então, galera, que Deus abençoe a prova de vocês amanhã. Detona amanhã na discursiva. Né? Dá uma vista aí, se você puder, né, num vídeo que eu fiz aí no meu canal do YouTube, não fazendo propaganda não, mas é que é um vídeo que foi feito justamente com a prova discursiva passada e a última do Ceará, voltada para a Cefaz
de vocês. Então, @professor Tudão lá no YouTube, você dá uma olhadinha. Tá bom? Fiquem com Deus, detona. Parabéns aí pelo seu esforço. Até a próxima.